Confissão, o conceito de confissão, ele vem do latim confessare. Confessar, o que é confessar? É declarar, revelar, reconhecer-se. Isto que é confissão. É o que? Você declarar o seu pecado, revelar o seu pecado, reconhecer o seu pecado. Isso é confissão. Isso é o conceito de confissão. Mas para nós nos aprofundarmos profundamente do que é, vamos pegar primeiro a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura. No Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem retiveres serão retidos. Para quem Jesus soprou o seu Espírito Santo, o que a Sagrada Escritura está nos dizendo aqui? Primeiramente, o sacramento da confissão foi constituído por Jesus. Por Jesus. Foi Jesus que constituiu o sacramento da confissão. Foi Ele. Não foi invenção não é invenção do padres ou da igreja. É invenção do próprio Jesus que quis assim. Jesus que constituiu o sacramento da confissão. E aqui ele está falando de quem? Dos apóstolos. Os apóstolos. Que estava reunido com ele e ele entrou em sala fechada, como podemos ver nos outros versículos mais acima. E Jesus disse: a paz seja convosco. E soprou sobre ele o Espírito Santo. Aqui nesse capítulo do Evangelho de São João, fica bem claro esse sacramento da confissão, que foi Jesus que constituiu. Vamos lá para o Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, 19. 16, 19. Que vai falar novamente que Jesus constituiu esse sacramento. É muito importante nós entendermos isso, para nós entendermos a importância da confissão. Eu vos darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse versículo vai nos ensinar o quê? Que quando nós confessamos os nossos pecados perante o sacerdote,
nossos pecados são desligados dessa terra, são desligados do nosso coração, são desligados. E nós somos ligados novamente aos céus, aos céus. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos ligados novamente aos céus, ao céu. E quando nós não confessamos os nossos pecados, nós não somos ligados aos céus. Não somos. Então, na parábola do filho pródigo, o que é a confissão também? É aquilo que está em Lucas 15. Vamos pegar. Lucas 15. Lucas 15, versículo 32. Lucas 15, versículo 32. A palavra do filho pródigo nós já conhecemos muito bem, já sabemos do que se trata. Mas nós vamos mergulhar neste versículo. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Quando nós vamos à confissão e confessando os nossos pecados, as nossas faltas, perante o sacerdote, perante o padre, o que acontece? Primeiro que não é o padre que absolve os pecados. É Jesus na pessoa do padre. Ele é somente o instrumento. Ele é só o instrumento. E o que acontece também? Acontece festa. O Pai do céu festeja com você, porque você retornou o seu coração para Ele. A confissão é um ato de misericórdia do nosso Deus para conosco. Quando nós confessamos, nós adentramos na misericórdia de Deus. Quando nós declaramos, como nós vimos no conceito de confissão, os nossos pecados, nós nos mergulhamos no oceano da misericórdia de Deus. E o Pai começa a festejar conosco. Festejar. Era preciso se alegrar. O Pai se alegra quando nós vamos ao sacramento da confissão. O Pai do céu se alegra. Porque foi dado pelo Filho dele para isso. Nós somos restituídos na graça dele. Isso, esses 3 versículos da Sagrada Escritura nos deixam bem claro que foi Jesus que constituiu o sacramento da confissão para a sua igreja. Para a sua igreja. O catecismo, como se chama esse sacramento também? O catecismo da Igreja Católica, no número 422, 1422, vai nos dizer assim: aquele que se aproximam do sacramento da penitência obtém da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus.
ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que feriram, pecando ao qual colabora com a conversão, com a caridade, exemplo e orações. Ou seja, quando nós vamos até o sacramento da confissão, nós somos reconciliados com Deus e com toda a igreja. E com toda a igreja. E queria deixar bem claro isso, para que nós não podemos... para não pensarmos que o sacramento é só uma reconciliação comigo e com Deus. Não. Não é isso. A igreja, no seu catecismo, nesse 1422, está nos dizendo que nós somos conciliados com Deus e com a igreja. Todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados. No 1422, chama sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Esse sacramento, ele realiza em nós o caminho da conversão. Chama-se também sacramento da penitência, porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. É chamado sacramento também da confissão, porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. No sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e da sua misericórdia para com o homem pecador. Ou seja, o que a igreja está nos dizendo aqui? Que quando nós vamos ao sacramento da confissão, nós reconhecemos a santidade de Deus. A santidade de Deus. E nós damos louvores a Ele pelo sacramento da confissão. Também é chamado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. O perdão e a paz. Essa paz que não há ausência de problema, mas é você estar tranquilo na presença do que você foi perdoada por Deus através desse sacramento. Então, quando você vai ao sacramento da confissão, é isso que acontece. O perdão e a paz ao seu coração. É chamado também o sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus de reconciliar. Reconciliai-vos com Deus, diz a segunda carta ao Coríntios, capítulo 20, 5:20. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto a responder o apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-se com teu irmão. Mateus 5:20. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós automaticamente nos reconciliamos com todo e qualquer irmão que possamos estar com indiferença.
nós reconhecemos, nós automaticamente acontece isso. E se ele tiver com indiferença conosco? Se você está sob a graça de Deus, você está reconciliado com ele. O problema é ele se reconciliar também com. O problema é ele, não você. O problema é ele, não você. Porque é um sacramento de reconciliação após o batismo. 1425. Porque a partir depois do nosso batismo, Jesus quis que esse sacramento estivesse na sua igreja. 1425 do Catecismo. Vós lavastes, vós fosse lavastes, mas fosse santificado, mas fosse justificado em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido no sacramento da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Mas o apóstolo São João também diz: se dissermos não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoa-nos os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, vinculando o perdão das nossas ofensas ao perdão de Deus e considerar os pecados. A conversão de Cristo no novo nascimento pelo batismo, 1426, dom do Espírito Santo, o corpo e sangue de Cristo recebido como alimento nos tornará santo e irrepreensível diante dele. Como a própria igreja, esposa de Cristo, é santa, é irrepreensível. Efésios 5:27. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado que a tradição o chama de concupiscência, que continua nos batizado para prová-lo no combate da vida cristã, auxiliado pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para o qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Ou seja, o que significa assim? O que Deus está dizendo aqui? Está dizendo que depois do nosso batismo, pela concupiscência que está em nós, nós somos sujeitos ao pecado. E por isso Jesus instituiu o sacramento da confissão, para que depois do nosso batismo, pudéssemos, se nós, depois que nós batismos, nós pecássemos, nós pudéssemos ter a graça da reconciliação novamente com Deus. É isso que a igreja está nos dizendo. 1440 do Catecismo. O pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é atentado à comunhão com a Igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Aquilo que nós estamos dizendo: quando eu confesso meu pecado, eu sou automaticamente reconciliado com a Igreja. Com a Igreja. 1441. Só Deus perdoa os pecados por seu Filho de Deus.
Jesus, filho disse de si mesmo: o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado na terra. Marcos 20, 10. E exercer esse poder divino. Teus pecados estão perdoados. Marcos 2, 5. Mas ainda em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens para qual exercem em seu nome. Ou seja, os padres, os sacerdotes, os bispos. A vontade de Cristo é que toda a igreja seja na oração, em sua vida, em ação, o seu sinal de instrumento do perdão e da reconciliação que ele nos conquistou ao preço do seu sangue, mas confiou o exercício do poder de absolvição ao mistério apostólico, encarregado do mistério da reconciliação, segundo Coríntios 5:18. O apóstolo é enviado em nome de Cristo e é próprio de Deus que por meio dele exorta e suplica a reconciliar-vos com Deus, segundo Coríntios 5:20. Sacramento do perdão. 1448. Mas vamos olhar o 1446 primeiro. Cristo, afirmando aquilo que eu estava dizendo, Jesus Cristo, que ele constituiu o sacramento da reconciliação, ou da confissão, ou conhecido como sacramento da confissão. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua igreja. Antes de tudo, para aqueles que depois do batismo cometeram pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. É a eles que o sacramento da penitência oferece uma nova possibilidade de converter-se, de recobrar a graça da justificação. Os padres da igreja apresentam esse sacramento como a segunda tábua da salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. 1448. Mediante as mudanças que passaram a disciplina e a celebração desse sacramento ao longo do século, podemos definir sua própria estrutura fundamental, que consta de dois elementos igualmente essenciais. De um lado, os atos do homem que se converte sob a ação do Espírito Santo, a saber, a confissão e a satisfação. De outro lado, a ação de Deus por intermédio da igreja. A igreja que pelo bispo e seus presbíteros concede em nome de Jesus Cristo o perdão dos pecados e fixa a modalidade da satisfação. Ora, pelo pecador faz penitência com ele. Assim, o pecador é curado e reintegrado na comunhão eclesial. O que a igreja está dizendo aqui? Que quando você confessa os seus pecados, você é restituída a toda a comunhão eclesial. Ou seja, a comunhão com toda a igreja. Com toda a igreja. Com toda a igreja. Com toda a igreja. Os efeitos desse sacramento. O que acontece quando nós recebemos o sacramento da confissão? 1468 do Catecismo. Toda a força da penitência resiste no ato de ela nos
constituir na graça de Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade. Portanto, a finalidade e o efeito desse sacramento é reconciliar-nos com Deus. Os que recebem o sacramento da penitência com o coração contrito e a disposição religiosa podem usufruir a paz e a tranquilidade da consciência que vem acompanhada de uma intensa consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual, uma restituição da dignidade dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade de Deus. Ou seja, quando eu e você vamos ao sacramento da confissão e confessamos os nossos pecados, nós somos constituídos à amizade de Deus, que é a amizade mais importante da nossa vida. É a amizade com Deus. Não adianta eu e você estar amigo de amizade com o irmão, com a irmã, seja como for, se nós não estamos amigos, se nós não estamos reconciliados com esse Deus. Com esse Deus. A amizade com os homens nada serve se você não tiver a amizade com Deus. É isso que a igreja está nos dizendo. Esse sacramento nos reconcilia com a igreja. 1469. O pecado fende ou quebra a comunhão fraterna. O sacramento da penitência a repara e restaura. Nesse sentido, ele não cura apenas aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas também um efeito vivificante sobre a vida da igreja, que sofreu com o pecado de um de seus membros, restabelecido ou confirmado na comunhão do santo. O pecador sai fortalecido pela participação dos bens espirituais de todos os membros vivos do corpo de Cristo que estejam ainda em estado de peregrinação, já estejam na pátria celeste. Ou seja, quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos reconstituídos a essa plenitude com Deus, para a qual nós somos criados. Agora, nós podemos confessar sempre? Sempre que preciso. Sempre que preciso. Olha que a igreja vai dizer no 1464. O sacerdote deve incentivar os fiéis a receber o sacramento da penitência. Deve incentivar, os padres devem incentivar os fiéis a receber o sacramento da penitência. E deve mostrar-se disponível a celebrar esse sacramento cada vez que o cristão o pedirem de modo conveniente. Ou seja, o padre pode proibir você de te atender em confissão? Não, não pode. Ele não pode. A não ser
Por exemplo, vamos dar um exemplo. Ele está a 1 minuto da missa, de começar a missa, da Santa Missa. Nesse sentido, aí não. Ou se ele tiver, por exemplo, para uma coisa prática, se ele for celebrar um velório, por exemplo, for atender um doente, por exemplo. Mas, por exemplo, se o sacerdote estiver, por exemplo, você precisa de confissão. O sacerdote terminou a Santa Missa. Ele vai apenas, não vai fazer mais nada. Ou se você chegou um pouco mais cedo, e ele está lá, mas está cuidando de som, está cuidando disso, está cuidando daquilo, está cuidando da coisa, aquilo que não é do mistério sacerdotal. Ele pode negar a confissão para você? Não. E que se ele negar, ele está pecando. Ele está pecando. É isso que a igreja está falando aqui. Que ele não pode. Que ele não pode. É isso que ele está falando aqui. Está entendendo? Ele não pode negar a confissão. Uma que o sacramento da confissão não foi dado por ele, é de Jesus Cristo, é da igreja. Não pode. E o que significa a palavra conveniente? Conveniente. Ela vem do latim conveniente. Conveniente. Que é o quê? Útil, decente, oportuno. Isso que significa a palavra conveniente. Ou seja, quando a igreja está falando aqui no 1464, pedir de modo conveniente, que se aquele momento é útil, se não tem nada que impeça dele te confessar, ele deve te confessar. Se o local é decente, ele deve te confessar. Se você precisa da confissão naquele momento e é oportuno, ele deve te confessar. São Luís Bertramo, daquele livro chamado Confessar Bem, vai dizer assim, de um caso, né? De um caso. Uma pessoa, esse santo da igreja, São Luís Bertramo, uma pessoa estava com vergonha de confessar seus pecados. Com vergonha de confessar seus pecados. E foi até esse santo confessar, né? E cada vez que essa pessoa ia confessar, ele olhava, essa pessoa olhava para esse padre para ver a atitude que ele ia tomar. Porque, em primeiro lugar, o padre nunca pode se espantar com o seu pecado, viu? Ele nunca pode, por pior que você tenha feito o pecado, por mais grave que pudesse, ele nunca pode ter essa atitude. Nossa, como você é pecador, como você pode ter feito uma coisa dessa. Nunca pode ter essa atitude. Nunca pode. Ou uma atitude assim. Se ele te conhece, por exemplo, eu nunca pensei que você pudesse fazer um pecado assim. Nunca ele pode ter essa atitude. Nunca pode ter essa atitude. Por quê? Porque ele deve ser o ministro da misericórdia.
Porque quando Deus olha para nós, porque Deus nos conhece, como diz o Salmo 138. Eu te conheço por inteiro, por dentro e por fora. Porque eu te criei, eu te formei. E nesse sentido, olha que o santo, essa pessoa foi confessar com ele, e diz assim, o santo disse assim, o santo não mostrava nenhum sinal de espanto, ou seja, ele não se espantava com o pecado. Aí essa pessoa criou coragem e confessou até os pecados mais feios e enormes. Então, muito voluminado, viril, viu passar pelos lábios do santo um sorriso muito doce. Ou seja, quando essa pessoa terminou de confessar os pecados, sabe o que esse santo fez? Sorriu. Ou seja, Deus sorriu para ele, para aquele pecador que estava se reconciliando com ele. Quando confessamos nossas faltas, o demônio se afasta de nós e entramos em estado de graça de Deus. Quando você confessa os seus pecados, o demônio se afasta de você. O demônio. Eu ouso dizer que quem diz isso? São Luís Bertramo. E eu ouso dizer, pecados que você confessou já, primeira coisa, você não precisa confessar novamente. Pecados que você já confessou diante do sacerdote, recebeu a absolvição, a não ser que você tenha cometido novamente, aí é outra coisa. Mas se você não cometeu esses pecados, você não precisa confessar eles novamente. O Código de Direito Canônico, vamos número 983, vai dizer assim: o sigilo sacramental é inviolável. Por isso, é absolutamente ilícito ao confessor, de alguma forma, trair o penitente por palavras ou de qualquer outro modo, e por qualquer que seja a causa. Ou seja, o que a igreja está falando através do Código de Direito Canônico no número 983? Que todo pecado que você confessou, nenhum sacerdote pode falar para alguém. Nem para outro padre. Ele pode falar. Para ninguém. O que é? Quando se fala ilícito, ou seja, se o sacerdote fizer isso por uma palavra ou por um ato que dá para se entender que ele está falando do pecado que você confessou, o que acontece com esse sacerdote? Ele está pecando. Gravemente. Então, nesse sentido, nós encerramos esse momento dizendo
esse ensinamento sobre o sacramento da confissão foi para dizer a importância e o que significa esse sacramento da confissão. Por isso tudo isso que foi falado foi baseado nos 3 tripés da igreja: Sagrada Escritura, tradição e magistério. Amém? Nós vamos cantar agora o Espírito Santo, porque é Ele que nos move.